Namastê, gente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aos canais ABSL Quântica no YouTube e Prof. Povos no Kawaii. Gente, eu sou o professor Povos, muito prazer. Para quem está chegando agora, ainda não conhece a gente, né? Nesses canais que citamos, nós tentamos correlacionar o espírito que habita o nosso corpo físico, kardecistas que somos há muitos anos. Acreditamos que o corpo que habita o nosso espírito está justificado nas descobertas científicas recentes, nesse século XX agora, né, passado. Lembrando que a gente está no século XXI, né, gente? E aí, adotamos o livro dos Espíritos na atualidade, tá? Não só, tem outras obras interessantes aí. Adotamos o livro dos Espíritos para tentar compreender como se dá a interação entre a energia gerada espontaneamente pelo nosso corpo quântico, o nosso corpo composto de quarks, que é a partícula indivisível dos átomos, das moléculas, da matéria. Então, como se dá essa vibração energética interativamente com o universo, com o mundo corpóreo que habitamos, que algo é praticamente invisível. Por quê? O nosso livre-arbítrio nos dá o direito de pensar o que quisermos, né? Aí o que vai acontecer? Existe uma geração espontânea de energia baseado no que nós pensamos. E aí nós estamos compreendendo, o professor não gosta muito de gerundismo, tá, gente? Mas nós estamos compreendendo que, dependendo da qualidade da energia que a gente gera nos nossos sentimentos, pensamentos e ações, para quem está em dúvida em relação a isso, dá uma estudadinha nas leis herméticas de Hermes Trismegisto, tá? Um egípcio, acredito eu, um pensador egípcio que lançou as bases, são 7 leis, tá? Do hermetismo, beleza? E aí coloca aí nos comentários alguma informação interessante para a gente comentar aqui. Então é isso, a gente estuda isso, tá? Como qualificar a energia gerada, a vibração da energia gerada por nós mesmos e potencializar os efeitos positivos na nossa vida. Por que a minha vida está indo tão para esse lado ou para esse? Por que a minha vida não está seguindo? Eu não estou prosperando, eu não tenho saúde eventualmente. Por que ocorre isso comigo? Né? Muitas vezes nós mesmos somos os responsáveis por essa colheita. O duro é admitir, primeiro passo do AA, viu, gente? O professor Povos fez um estudo a respeito dos 11 passos, acredito eu, do AA, e o primeiro passo é admitir que é impotente perante o álcool. Né? Podemos dizer que somos impotentes, seríamos impotentes se não estivéssemos aqui com o professor Povos, não estivéssemos procurando qualificar os nossos sentimentos, pensamentos e ações, tá? Atualmente a gente está lendo e comentando a obra O Livro dos Espíritos, de 1859, final do século XVIII, não, final do século XIX, tá? É uma obra feita pelo Kardec, por médiuns e pelos espíritos, uma obra conjunta. E aí nós estamos no capítulo, passou o fim de semana, o professor Paulo esqueceu o capítulo, capítulo 10, item 9, a lei de liberdade. Tá bom? E o subtítulo aqui é livre-arbítrio. Subtítulo interessante.
O nosso livre-arbítrio a gente pode fazer teoricamente o que desejarmos, tá? Então a pergunta é 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta do Kardec. Desde que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, seria uma máquina. Ou seja, como somos imagem e semelhança de Deus, nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio, arbitrar o que é bom e o que não é bom para a gente. Tá? A 844 é: goza o homem livre-arbítrio desde o nascimento? Resposta dos espíritos: tem a liberdade de ação desde que tenha vontade de o fazer. Nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objetivo com as faculdades. Como os pensamentos da criança estão em relação com as necessidades de sua idade, aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Uma criança, né, gente? Uma criança. Nós, do kardecismo, acreditamos nas reencarnações sucessivas, né? Uma criança, teoricamente, não sabe de nada. Só que isso está mudando. O professor Póvoas, dona G. Póvoas, tem observado alguns vídeos, né, alguns registros, onde as crianças pequenas já não são tão inocentes assim. Por quê? Porque trazem de outras encarnações que talvez, né, em alguns casos não são tão longínquas assim, tá? Pesquisem isso. Trazem de outras encarnações já algum aprimoramento conceitual, algum aprimoramento espiritual, moral e até religioso. Tá certo, gente? Então, dia após dia, estão comprovando as reencarnações sucessivas como forma de aprimoramento pessoal. Tá bom, gente? Então, dá uma pesquisadinha para vocês verem isso aí, tá? As crianças já não são tão bobinhas mais, não. Coloquem aí nos comentários se vocês concordam ou não, tá bom? A pergunta agora é 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não seriam um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Pergunta do Kardec. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Aí, conforme seja ele mais ou menos adiantado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis e ele será coadjuvado por espíritos que simpatizam com tais disposições. Mas não existe arrastamento irresistível quando você tem a vontade de resistir. Lembrai-vos que querer é poder. Ou seja, orai e vigiai, porque você nunca sabe quando o inimigo baterá à sua porta. Desde criança, desde pequeno, tá? São por volta de 8 bilhões de seres encarnados. As informações que nós temos, tá? E por volta de 3 vezes esse número de espíritos desencarnados aqui, ó. Na perspectiva de ficarem na nossa cabeça, tá? Basta que você não ore, você não medite, você não deseje o bem para o seu semelhante, simples assim. Você fica suscetível a influências. Será que todos esses 20 e tantos bilhões de espíritos desencarnados que ficam na nossa cabeça, será que estão colocando coisas boas na nossa cabeça? Eis a dúvida, né? Se assim fosse, eles não estariam aqui, porque esse planeta já não mais tem a ver com a vibração, com o estado vibratório deles. Eles não têm nem corpo mais, gente. Eles são energia, eles deveriam estar num lugar onde desenvolvessem as suas possibilidades atuais, não mais aqui.
Então, eles estão dizendo aqui o seguinte, olha, a criança ou o próprio adulto são suscetíveis desde que se entreguem ao sistema invisível. É um sistema, tá bom? Então, fiquemos atentos àquele anjinho do lado direito e àquele nem tanto anjinho do lado esquerdo do nosso pensamento, tá? Sentir situação, pensar a respeito e agir posteriormente. Lembrem desse triângulo que o professor Povos conheceu lá no CVV, Programa de Prevenção do Suicídio, como quando eu e Dona G tivemos o prazer de servir, né, lá como voluntários durante alguns anos. Tá? Sentir a situação, pensar a respeito e agir. Não é sentir e já agir, ficar na base do triângulo, não. Geralmente, quando a gente faz isso, existe a possibilidade de errarmos. E as consequências, muitas vezes, são preocupantes. Pode nos dar muito mais trabalho consertar um ato impensado do que dar aquela pausinha, sentir, pensar e agir posteriormente. Tá bom? Então, pergunta 846. Não terá a organização influência sobre os atos da vida? E se tem uma influência, não será a causa do livre-arbítrio? As perguntas do Kardec aqui. Certamente o espírito é influenciado pela matéria, a qual lhe pode entravar as manifestações. Por isso, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que os da Terra, as faculdades se desenvolvem mais livremente. Entretanto, o instrumento não dá a faculdade. Aliás, é necessário distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tiver o instinto do assassinato, aliás, do assassínio, certamente é o seu espírito que o possui e que lhe o dá, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante a um animal, e ainda pior, pois não mais pensa em presumir-se contra o mal. Eis aí a sua falta, pois que assim age pela própria vontade. E aqui eles estão sugerindo, vide número 367 e seguintes, influência do organismo. A 367 é a pergunta, tá, gente? É lá no começo. E aí tem um complemento aqui para a gente encerrar. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer, já não é senhor de seu pensamento e, em consequência, não tem mais liberdade. Tal aberração é, por vezes, punição para o espírito que, numa outra existência, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito um mau uso de suas faculdades. Pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre tais constrangimentos dos quais tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. Pergunta 371 e seguintes. Olha, gente, é aquilo que a gente fala, né? Está explícito aqui, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Aí a gente tem acompanhado alguns casos aí, gente, de suicídio. Suicídio. Não aguento mais essa vida, minha vida está uma porcaria e isso. Põe um monte de culpa em todo mundo, menos em si próprio. Menos a autoavaliação. Aí vai e se suicida. Acabou, né? Não acabou. A pessoa, em algum momento, acorda, o corpo está lá, estendido, mas o espírito é eterno. E aí, gente, a pessoa fica em espírito, não seguiu o tubo de luz, não seguiu para outros planetas, fica perdido no mundo, né? E aí fica suscetível a um monte de problemas, um monte, né? E aí não pensou a respeito do ato, das consequências dos atos praticados.
Estou falando um exemplo, suicídio é um exemplo, gente, não tem como fugir disso. A gente sabe de muitos casos de suicídio. Não vamos citar para não comprometer, mas tem entidades aí que não valorizam os seus profissionais, só sobrecarregam, e aí isso aí é como se fosse um gatilho que faz com que as pessoas tenham essa atitude terrível, mas e aí ficam suscetíveis às entidades malévolas. Lembrem no Ghost, quando aquele artista lá, aquele ator que tirou a vida do protagonista, foi recepcionado pelos espíritos das trevas, né? Sombras e tal. É mais ou menos aquilo, gente. Tá? Se você não faz a coisa direitinho, se você não se desenvolve moralmente, sabe? Você não leva a sua encarnação no caminho do meio, né? O professor Povos agora está num grupo de budismo internacional e estamos aprendendo cada vez mais, viu? Budismo é caminho do meio, tá? Levando a vida no caminho do meio, sem excessos, nem por um lado nem para o outro, comedidamente. Se você não faz isso, você fica suscetível, tá? E aí os espíritos estão dizendo o seguinte, meu amigo, se você não agir com o pensamento, você se torna um animal e você é suscetível a ações, aliás, a influências que gerarão ações que não são da sua própria natureza. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Beijinho para minha querida Dona G. Estamos começando mais uma semana aqui. E é isso. Por hoje chega, tá bom? O professor Paulo está no escritório aqui, vai começar a enfrentar os desafios aqui da semana. E Deus abençoe a cada um de vocês. Namastê. Muito obrigado por acompanharem aqui nosso trabalho. E valeu, gente. Fiquem com Deus, viu? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.